Fala aí, Maxwell, beleza, meu amigo? Vamos lá, Tigo 7 Sport, a sensação do momento, né? Bom, para quem já me conhece há alguns anos, sabe do carinho e do respeito que eu tenho pelo grupo Caoa Chery, tá? Quando o canal começou, o nome ainda era Adrenalina by CS, duas montadoras abriram as suas portas para que a gente pudesse filmar os carros. A primeira foi a Volkswagen, por qual eu tenho o maior respeito e maior carinho e agradeço demais pela oportunidade, né, pelas portas abertas. A segunda foi o grupo Caoa, né, aonde o primeiro carro que eu filmei foi o Arizo 6, inclusive com a motorização 1.5 turbo e com câmbio CVT com 9 marchas simuladas, tá? O segundo carro foi o Tigo 8 Turbo GDI, que na época o slogan era, né, a oitava maravilha do mundo. Depois eu gravei Tigo 7 Pro, comparativos entre os carros, enfim. Foi um grupo que sempre me tratou com muito carinho e com muito respeito. Vamos fazer aqui uma análise, tá? Pelo que eu enxergo do mercado desses últimos 4 anos, tiveram altos e baixos, tá? Dentro da Caoa Chery, eu vou dar aqui a minha opinião e como está o momento hoje. Claro, né? Lá no começo as vendas eram assim altíssimas, né? Muita propaganda na televisão, preços competitivos, né? Carros com qualidade de equipamentos, digamos assim, excelentes, mais barato que seus concorrentes direto. Então muita venda. Depois tiveram alguns momentos de baixa, né? O falecimento do seu Caoa, que com certeza isso aí dentro do grupo lá deve ter mexido bastante, porque não é fácil, né, você ter um problema desse naquele momento. Muitas reclamações de consumidores no pós-venda, reclamações de falta de peça. Enfim, a Caoa passou por uma turbulência muito grande, né? Teve uma fábrica fechada, mas para a criação de uma outra fábrica de elétricos. Isso também no mercado não caiu muito bem na época, as pessoas não entenderam muito bem. Enfim, tiveram momentos bons e momentos assim de instabilidade, digamos assim, no meu modo de ver. Agora, recentemente, né, começou a virar a chave novamente, com o centro de distribuição de peças novo, né, lá em São Paulo, a promessa de novas concessionárias, enfim, preços competitivos novamente, quer dizer, isso é muito legal, inclusive com o lançamento do Tigo 7 Sport. Então parece que a coisa meio que equalizou e mostra um futuro um pouco mais promissor, isso no meu modo de ver, tá? Essa sacada do Tigo 7 Sport foi assim, cara, tacada de mestre da Caoa, na minha opinião. Por quê? Como eu falei no começo, são carros diferentes, né? Quando a gente pensa no Tigo 7 Sport, ele é um carro bem mais potente, um motor diferente, uma tecnologia diferente. Assim, a grosso modo, tá? O que que muda? Quando a gente pensa no Tigo 7 Sport, ele tem um motor 1.6 turbo de 187 cavalos com 28 de torque. O câmbio dele é um de dupla embreagem com 7 marchas. Quer dizer, um carro potente, tá? Um carro rápido. Tem uma tecnologia muito legal, tem o sistema ADAS, né, que é o controle de cruzeiro adaptativo, permanência do carro na faixa, frenagem automática de emergência, alerta de tráfego cruzado, câmera 360 graus, né, onde você consegue ver em volta do carro inteiro, um teto solar panorâmico, saída de escape verdadeira, não é fake, tá? Tem 2 saídas de escape realmente. Quer dizer, um carro diferenciado, só que lá beirando os seus 180 mil reais. O que que o grupo Caoa fez? Eles pegaram essa proposta de tamanho do carro, que o brasileiro adora SUV, o brasileiro adora uma SUV grande, né? Mostra status, enfim, o público gosta disso. Eles pegaram esse tamanho de carro, trouxeram para cá e colocaram a motorização 1.5. Cara, que jogada. Por quê? Uma SUV grande, tá? Muito espaçosa, com motor 1.5 que também vai levar ela de boa, tá? Como leva o Tigo 5X, por exemplo. Enfim, como leva o Arizo. Enfim, não vai ter nenhuma dor de cabeça com isso em relação à potência. São 150 cavalos com 21,4 de torque. Para baratear também, na minha opinião, eles tiraram o câmbio de dupla embreagem, que é mais responsivo, encaixa muito bem com o motor 1.6, tá? E trouxeram um câmbio CVT com simulador de 9 marchas para o Tigo 7 Sport, tá vendo? Eles trocaram, né, digamos assim, a motorização, o câmbio, tiraram alguns luxos de tecnologia que tinha no Tigo 7 Sport, como o sistema ADAS, como a câmera 360, como o teto solar, para poder baratear o carro e trazer esse carro a 135 mil reais. Por isso, o sucesso de venda.
Só que não se engane, porque quando a gente fala assim, né, parece que tiraram tudo do carro também, então é um carro que não tem mais nada, né, não tem valor nenhum, porque tiraram o sistema ADAS, tiraram o teto solar, tiraram a câmera 360 e não é por aí, tá? Esse carro também está entregando muita coisa legal que eu já vou enumerar para você, tá? Em relação ao acabamento, é o mesmo, tá? Eu sempre falei sobre isso nos vídeos, eu não consigo entender como as outras montadoras fazem carros 100% de plástico, alegando que não tem lucro, se colocar um soft touch não tem lucro. Cara, como é que a Caoa consegue colocar um acabamento desse nos carros dela? Você pode olhar o Tigo 5X, o Tigo 7 Sport, o 7 Pro, o Tigo 8, cara, um acabamento extremamente superior à concorrência. Então, como é que eles conseguem, né? Então agora sim é o momento da gente torcer para que essa turbulência que passou pela Caoa Chery já tenha sido totalmente resolvida, sabe? Que o pós-venda realmente melhore, que as peças agora cheguem com maior facilidade para o público, para poder melhorar essa revenda também, porque dessa forma o consumidor dos carros da Caoa Chery vai ganhar, claro, vai comprar um carro com uma confiabilidade melhor, digamos assim, um carro bem acabado, um carro com uma tecnologia muito legal. E quem não quer comprar o carro da Caoa Chery, por exemplo, também vai ganhar, porque as outras montadoras vão ter que baixar o preço dos seus veículos para poder competir. Porque hoje você pega R$135 mil num Tigo 7 Sport, é mais barato do que muitos concorrentes, né, muitas SUVs, digamos assim, compactas. Quer dizer, então isso vai mexer com o mercado. E assim, e tem muitos itens legais também. Se você começar a olhar o carro, por exemplo, a parte externa, né, a parte da frente, todo em full LED, pastilha de freio nas quatro, disco de freio, pastilha de freio nas quatro rodas, suspensão traseira independente, você tem carregamento por indução de celular, que mais? Você tem auto-hold, controle de estabilidade, controle de tração, enfim, é um carro extremamente completo, tá? Bancos em couro, o banco inclusive é elétrico, tá? Dos dois lados, o do motorista tem ajuste de lombar, do carona não, mas é elétrico também, modo de condução, enfim, é um carro que entrega muitos equipamentos também. Não tem o sistema ADAS lá do Tigo 7 Pro, porém, o que ele entrega é muito visando para o mercado, tá? A única coisa assim que eu me deixou um pouco, assim, poderia ter, não vou nem falar triste, né, pelo preço, mas poderia ter, era o sistema ADAS, tá? O teto solar, beleza, a câmera 360, beleza, não vai fazer grandes diferenças, até porque os concorrentes, a maioria também não tem, tá? Um motor de 4 cilindros, não tem nenhum problema nesse negócio de, é 3 cilindros, é correia deitada banhada a óleo, não, um motor de 4 cilindros. O que a gente espera realmente é que o pós-venda seja melhor, que a reposição de peças também seja melhor. Enfim, eu ainda não tive o prazer de andar no Tigo 7 Sport, tá? Ele é um pouquinho mais pesado que o 5X, mas o 5X anda bem, então acredito eu que esteja no mesmo nível ali. Em relação ao consumo, o Inmetro fala em torno de 10 na cidade com gasolina, na estrada 11,7, deve ser um pouquinho mais do que isso. Normalmente na estrada é um pouco mais realmente, tá? Agora, vamos lá, assim, acho que a pergunta principal talvez tenha passado pela sua cabeça. Carlos, você indica ou não indica? Até porque teve esses problemas aí, né, que a gente já sabe, enfim, tem Reclame Aqui, tem muito consumidor insatisfeito. Eu acho que esse momento da Caoa agora é um momento um pouco diferente. Eu acho que aquela turbulência que aconteceu, aquilo acho que já passou. Como eu falei, né, principalmente com a morte do seu Caoa, isso acho que mexeu muito com a estrutura interna deles, né? Eu acho que eles já enxergaram isso. O grupo Caoa em si já mostrou para o país o que eles são capazes, né? Porque, por exemplo, quando eles assumiram lá a Hyundai, eles mudaram a Hyundai. A Hyundai deve muito ao grupo Caoa, né? Hoje nós temos carros excelentes na Hyundai, mas muito se deve pela entrada do grupo Caoa na época. Então, eu torço muito para que a Caoa Chery, sim, arrebente de venda, que não tenha nenhum problema de pós-venda, que as peças realmente agora sejam mais fáceis, né, dos consumidores acharem. E eu, sinceramente, eu compraria, tá? Hoje, se eu tivesse essa opção de comprar um Tigo 7 Sport, eu compraria, tá? Compraria mesmo pelo acabamento do carro, pelo conforto que o carro traz, tá? Um carro muito confortável, mesmo faltando alguns acessórios. Eu entendo essa parte da falta de acessórios. Se você quer um carro completão,
tem que juntar dinheiro e pagar lá os 179 mil do Tigo 7 Pro. Aí vem completo de tudo. Agora, para conseguir chegar no preço de 135, realmente tem que diminuir, né, algumas coisas, não tem como, mas a gente olhar para o mercado é muito competitivo, tá? Eu acho que uma dúvida comum, né, do consumidor, do comprador, digamos assim, do Tigo 7 Sport, é porque ele começa a comparar com o Tigo 7 Pro, né, por causa dos equipamentos. Agora faz uma leitura comigo. Imagina que não foi lançado, não tem o Tigo 7 Pro no Brasil, tá? O lançamento é o Tigo 7 Sport. Aí você não tem um comparativo com o Pro, tá? Você está olhando só mesmo o Tigo 7 Sport. Como eu falei, com auto-hold, bancos elétricos na frente, com uma multimídia com mais de 10 polegadas, um cluster bonito pra caramba, todo digital, com mais de 12 polegadas. Que mais? Auto-hold, freio de estacionamento eletrônico, um acabamento impecável internamente, enfim, um carro bonito, grande, por 135 mil reais. Aí você vai olhar para a concorrência, menor, carros menores nesse preço, tá? Tô falando em relação por causa do preço. Aí você começa a olhar para a concorrência, T-Cross, Kicks, Track, enfim, entre outras. O que falta de equipamento neles? Né? Assim, claro, você vai pegar uma T-Cross, por exemplo, você tem um ACC, que é maneiro pra caramba. Aí, mas também, de repente, a multimídia é aquela pequenininha. Então, você vai ter o perde e ganha. Aí, você vai ter o Tigo 7 Pro com um tamanho gigantesco, com soft touch, com acabamento ferrado de bom. Aí, você olha um outro carro que é todo de plástico. Então, ele vai ter o perde e ganha, né? Porém, eu acho que entrega bastante coisa, tá? Eu acho que o nível de equipamentos do Tigo 7 Sport, assim, é muito condizente, tá, para o preço dele. Eu acho um bom custo-benefício. Acho que a pergunta principal talvez tenha sido, né, na sua cabeça, Maxwell. Carlos, você compraria? Eu vou ser muito sincero para você, tá? Se fosse há 2 anos atrás, eu ia pensar 2, 3, 4 vezes, tá? Pelas reclamações dos consumidores, que realmente, assim, você imagina, você ficar 100 dias sem o carro, né, 80 dias sem o carro, assim, deve ser estressante demais, demais. Hoje, eu vejo um pouco diferente esse cenário, tá? Eu vejo uma equalização nos problemas que tiveram há anos atrás, tá? Eu vejo um novo centro de distribuição, como eu falei, né? Então, eu vejo a Caoa Chery se mexendo para poder acertar os erros do passado, novas concessionárias, enfim. Então, eu acho que hoje em dia, sinceramente, cara, eu acho que eu compraria pelo nível do carro, tá? Pelo nível e pelo preço quando eu olho para os concorrentes. Beleza? Valeu, meu amigo. Um abraço, tá? Fica com Deus. Tchau, tchau.